Bom, candidato, primeiramente, muitíssimo obrigado por participar aqui da nossa rodada de entrevistas com os candidatos à prefeitura. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Bom, eu, Thiago Risse, estou acompanhado de Maíra Monteiro, Guilherme Scarpellini e Raquel Alice. Vamos começar agora com a rodada de perguntas temáticas. Eu vou iniciar perguntando sobre mobilidade, transporte, mobilidade urbana. Semana passada o senhor ficou sabendo, um motorista do Uber foi esfaqueado numa briga, uma confusão com taxistas, né? A prefeitura, a gestão atual, qual o seu partido fez parte, inclusive, tentou regulamentar, de certa forma, o transporte, esse Uber, mas não deu certo. Eles estão rodando através de medida judicial, né, de uma liminar judicial. São Paulo também teve essa parte da liminar judicial, mas a prefeitura resolveu atacar e regulamentou, enfim, conversou com as partes e regulamentou. Como o senhor pretende enfrentar, caso eleito, obviamente, como pretende enfrentar esse problema, essa questão? Bom, trabalhar com todo cuidado essa questão, né? Nós temos algo que é importante, que é a liberdade de empreender, de investir, especialmente nesse capítulo, que é um capítulo complicado em Belo Horizonte, da mobilidade urbana. Então nós podemos gerar muito mais oportunidades para as pessoas se movimentarem em Belo Horizonte, né? Se tivermos mais opções. E o Uber hoje é uma opção que não tem volta, não é? Ele irá continuar. Agora, nós temos que fazer isso num ambiente diferente do que está hoje, né? A coisa está muito acirrada, eu ando pelas ruas e é quase um ataque das pessoas querendo saber o que você vai fazer. E é algo que extrapolou um pouco até o poder do prefeito, é algo que já está judicializado. E se for acompanhada a Constituição determinará a liberdade de empreender, né, de movimento. Nós vamos efetivamente viver num outro mundo, né, gente? Não é um mundo mais com tanta regulamentação, com tantas regras, né? Essa liberdade ela tem que vir, inclusive no transporte, né? Nós temos algumas coisas que foram acontecendo em relação aos táxis, que nós temos a oportunidade agora de resolver, né? Pessoas que detêm diversas placas, né? Nós acompanhamos verdadeiros empresários do transporte de táxis que exploram outros. Nós temos uma oportunidade viva agora de adotar o que veio com vocês, jovens, não é? Que é uma liberdade de empreender, de investir. E eu, como prefeito de Belo Horizonte, garantirei essa liberdade do município. Candidato, a PBH recentemente suspendeu o circuito, né, o projeto do circuito de esportes radicais, que teve toda uma polêmica envolvendo ali o viaduto do Santa Teresa. A SUDECAP alegou recentemente que precisa reavaliar as planilhas, reavaliar o projeto, mas que pretende retomá-lo ainda nesse semestre. Caso o senhor seja eleito, pretende tirar de fato esse projeto do papel? O que vai acontecer ali no viaduto Santa Teresa, que hoje é um símbolo para a cultura, né, de Belo Horizonte? O viaduto Santa Teresa, ele é muito importante. Eu que nasci em Belo Horizonte, atravessei o viaduto Santa Teresa de bonde. A gente tinha ali o abrigo do bonde, onde hoje é uma feira de flores. A gente pegava o bonde ali e esse é um sonho que eu tenho, né? Inclusive fazer o circuito do bonde voltar ali, atravessar o viaduto Santa Teresa, passar pela rua Sapucaí e descer o viaduto da Floresta. Esse era um percurso que ele fazia. Não está muito no assunto, mas lembrar que Belo Horizonte já teve 78 quilômetros de linhas de bonde. E o viaduto Santa Teresa é uma marca de Belo Horizonte. Não é a marca que eu mais gosto, né? O que eu mais gosto é a Serra do Curral. Eu sou apaixonado, atraído pela Serra do Curral. Às vezes eu estou em outra cidade e eu fico procurando onde é que está a Serra do Curral, onde tem uma montanha para a gente ver. E eu vou realizar uma gestão em Belo Horizonte de liberdade, não é? Sou apaixonado de ver esportes radicais. Não quero fazer, né? O máximo que eu saí do chão foram alguns metros para fazer uma ponte como goleiro, né? O pessoal mais radical aí, eles
tem muita coragem, não é? Mas é possível fazermos tudo isso num lugar tão bonito quanto aquele, aproveitar bem, e inclusive jogar essa imagem para o mundo inteiro, não é? Cultura, esporte radical, né? Belo Horizonte tem vocação para essas coisas. Os montanheses são radicais. Deixa eu só aproveitar. Conta de forma, obviamente, positiva um pouco esse projeto que o senhor pretende implantar um bonde, então? Nós vamos ter um bonde. Vamos ter um bonde. Já tem algo mais já pensado. Desenhado? Olha, eu tenho várias ideias, né? Alguns acham que não sabem se é possível implantar. Eu sou corajoso para implantar essas coisas. Mas eu quero uma parceria público-privada. Vamos buscar. Não é algo difícil, é um veículo leve. O bonde é um veículo leve. Gente, uma das cenas mais impressionantes é a comemoração dos 60 anos de Israel, e sai um bonde ultramoderno da cidade que tem mais de 3.000 anos, que é Jerusalém. Sai aquele bonde dentro da cidade, aquele bonde moderno, bonito. Eu não imagino que seja um bonde moderno que a gente vai fazer ali, mas eu quero, por exemplo, que a Rua Sapucaí seja um lugar de cultura, de história. Eu sou autor da lei estadual que determina a preservação do patrimônio histórico e cultural da rede ferroviária. Onde tiver uma estação, onde tiver uma linha de trem, onde tiver uma oficina, né? Belo Horizonte não é uma cidade histórica, mas tem seus sítios históricos. O Viaduto de Santa Teresa é um sítio histórico. A Rua Sapucaí é um sítio histórico. O Viaduto da Floresta é um sítio histórico. As oficinas da rede ferroviária, a Casa do Conde, não é? Não sei por que permitir a construção de alguns equipamentos aqui que não tem nada a ver com o sítio histórico, que tinha que ter sido preservado. Então, meu sonho é esse, bonde passando e revivendo a Belo Horizonte da Sapucaí, com bares, restaurantes, música, fechamento da Rua Sapucaí para acontecer esses eventos, né? Eu sonho também com um veículo leve sobre trilho, saindo do Belvedere, uma estação Belvedere, em direção ao Inhotim. É um sonho mesmo, uma parceria público-privada. Hoje o Inhotim é um espetáculo, mas é difícil chegar lá. Um veículo leve sobre o trilho chegaria ao Inhotim, teríamos a estação, teríamos atração de muitas pessoas que querem ir ao Inhotim, mas se cansam em estradas estreitas e difícil chegar no Inhotim. Por que não de trem? Por que não de um veículo leve sobre trilho? Vocês sabiam que as organizações não governamentais, as ONGs que defendem o patrimônio do trem, já revitalizaram vários vagões do trem de prata? Vocês são muito novos. O trem de prata era o trem Veracruz, que saía de Belo Horizonte e ia ao Rio de Janeiro. Já estão recuperados esses vagões e que podem fazer essa linha. Eu tenho muitos sonhos para Belo Horizonte. Pois vamos lá. Deixa eu parar de sonhar, né? Segurança pública. Candidato, há quem diga que a guerra contra as drogas está perdida e, nesse sentido, há quem defenda uma revisão da política de combate à droga. Inclusive, essa é uma posição de um dos ícones do seu partido, que é o presidente Fernando Henrique Cardoso. Nesse sentido, eu gostaria de saber, voltado para Belo Horizonte, em parceria com o governo do Estado, né, porque a Polícia Militar é competência do Estado, quais seriam suas propostas para reduzir o número de mortes e de criminalidade em razão do tráfico nos aglomerados de Belo Horizonte? Eu discordo completamente do presidente Fernando Henrique Cardoso, né, por quem tenho grande admiração. A experiência de outros países demonstra que é equivocada essa liberação. Eu, como atleta, fui várias vezes a Amsterdã, a Alemanha, a fronteira da Alemanha, que não são fronteiras mais, né, com a Holanda. E nós não temos ali um problema moral, temos um problema social e um problema de saúde. Eu não quero ver a perda dos jovens para as drogas. Nós temos uma situação de praticamente 80% dos crimes que acontecem em Belo Horizonte, em Minas Gerais, estão ligados ao tráfico de drogas. Por que nós temos tráfico de drogas? Porque nós temos uma grande demanda. Negociar, né? Eu tenho experiência desde 95, liderando a segurança pública no estado de Minas Gerais. Ver hoje
acerto, se vocês tirarem esse jovem aqui e levá-lo para ele ser tratado, nós não vamos matá-lo. Os traficantes conversarem isso com a área médica. Isso é muito triste o que está acontecendo em Belo Horizonte. Nós precisamos, o que nós vamos fazer mais? Continuar aprendendo? Jovens, usuários que carregam sua droga, ou vamos tratá-los? Vamos fazer redução de danos? Fazer redução de danos. Eu presidi o Fórum Nacional das Comissões de Segurança Pública. Eu fui à fronteira amazônica, fui à fronteira com a Bolívia, fui à fronteira com o Paraguai, fui à Tríplice Fronteira, fui conhecer a tristeza que é isso. No Facebook, a gente entra e tem as mães da fronteira. Elas vivem na fronteira com a Bolívia, naquelas cidades. Os filhos foram sequestrados, mortos, o carro dos filhos delas foi trocado por cocaína e legalizado na Bolívia por $3.000. E elas criaram essa associação para lutar contra o tráfico. É muito triste. E o Brasil, até recentemente, tinha um acerto com a Bolívia. Esses carros entram e saem do Brasil, mas o Brasil não faz nada contra a Bolívia, não é? Que legaliza carros que foram trocados pela morte de jovens. É algo triste acontecendo no nosso país. Nós vamos trabalhar com a redução de danos, vamos tratar o usuário e o dependente. Candidato, em relação à educação, pois não, Raquel. Em que consiste o Centro de Referência ao Professor e como poderá contribuir para melhorar os índices de educação aqui em Belo Horizonte? Eu penso muito que nós precisamos mudar o nosso currículo, a nossa grade curricular. Isso só pode ser feito com uma capacitação dos nossos professores. Eu estou vendo vocês aqui, gerando tantos empregos, num mundo totalmente distante do mundo da maioria dos nossos jovens. Eles não vão aprender isso na escola com o currículo que nós temos hoje. Nós queremos preparar os professores para que os professores possam preparar os nossos jovens para esse mundo, o mundo tecnológico que nós temos hoje. Esse mundo tecnológico, ele está ligado a essa área que vocês trabalham, a comunicação, mas ele está na moda também, né? Você pode trabalhar a moda com a tecnologia, você pode trabalhar a moda com a culinária, com a cultura. Você precisa da tecnologia para tudo isso, só que a escola não ensina. A escola não dá oportunidade para os nossos jovens, eles terão que sair da escola. Nós queremos capacitar os professores, o centro de referência dos professores dará essa oportunidade para que esses professores possam trabalhar esse novo mundo, que é um mundo tecnológico, né? Eu tenho uma visão, por exemplo, de tornar a Prefeitura de Belo Horizonte um grande startup. Eu quero os jovens dentro da Prefeitura buscando soluções para os problemas da Prefeitura. Gente, hoje tem repartição da Prefeitura que anota coisa no papel ainda, né? Isso é impossível para vocês, né? Vocês não podem nem imaginar uma coisa dessa, mas nós temos. Então eu quero usar os nossos cérebros que estão indo embora, nós estamos perdendo, Belo Horizonte está perdendo os cérebros, estamos perdendo vocês, os jovens, né? Tem um momento que desanima e vai embora. Eu quero manter esses cérebros aqui e eles buscarem soluções, não é? Eu tenho que chamar de governança criativa, uma nova governança na Prefeitura. Eu tenho falado marcar exame por telefone, tem pessoas que querem me apedrejar. Isso é impossível. Eu falei, claro que é possível. Todo mundo pode resolver alguma coisa pelo celular hoje. Não é outro mundo não, gente. As pessoas têm até medo de chegar perto disso que vocês estão mexendo aqui, que vocês lidam com a maior tranquilidade. Eu sonho com uma governança criativa na Prefeitura de Belo Horizonte. Candidato, a gente já está na reta final dessa primeira... Já? Já, bem rápido. Bom, vou correr o risco de ser cabotina aqui, mas a nossa avaliação, a imprensa tem um papel fundamental na democracia e Belo Horizonte sempre teve veículos, imprensa escrita forte, Estado de Minas, hoje em dia. Nesse ano, hoje em dia, foi vendido por um grupo de Montes Claros, ficou metade da redação, inclusive deu um calote para jornalistas de lá, e o Estado de Minas também passa por intensas dificuldades financeiras, inclusive com dificuldade de cumprir algumas decisões judiciais. Qual que é a sua visão do cenário dessa imprensa que já foi tão forte, escrita aqui em Belo Horizonte? Nós temos uma mudança, né? Ela está acontecendo. Nós estamos falando sobre governança da Prefeitura, nós estamos falando também sobre comunicação.
nós todos temos que nos adaptar. Eu quero ser prefeito de Belo Horizonte, eu tenho que me adaptar. Não dá para eu chegar na prefeitura de Belo Horizonte e ficar anotando recadinho em papel. Acabou. Não dá para eu ter uma comunicação na prefeitura de Belo Horizonte também que não entenda que nós estamos em outro tempo, né? Que a comunicação se dá aqui, que a comunicação se dá via internet e que a gente respeita muito todos esses veículos, né? Que fizeram a marca, eles têm respeito, mas há uma mudança agora. Eu não quero perder esse tempo, não. Né? Eu seria um prefeito que irá entender esse momento e nós vamos apoiar, a partir da prefeitura, o desenvolvimento de Belo Horizonte, a tecnologia. O mundo é outro, né? Muita pouca coisa escrita. Né? As coisas estão aí no ar, comunicando permanentemente. Eu não vou perder esse tempo da história, não. Candidato, o Guilherme falou um pouco sobre essa questão do tráfico de drogas, o senhor se posicionou contrário à visão do ex-presidente Fernando Henrique, quanto à legalização, né, da maconha, e falou também em tratar, né, as pessoas que estão na rua, que estão doentes, que precisam desse tipo de tratamento. Quanto à segurança pública específica, né, de repressão, o senhor acredita que armar toda a Guarda Municipal é a solução? Olha, armar a Guarda Municipal não é a solução. A solução é colocar a Guarda Municipal nas ruas, qualificada e capacitada. Eu sou filho de um policial. Minha primeira lembrança de vida foi meu pai colocar a farda dele. Já existiu guarda civil em Minas Gerais. Meu pai era um guarda civil, era um guarda de rua e que deixou um legado para mim. Meu pai falava sempre, segurança pública é uniforme, é farda na rua, né? E dialogando permanentemente com a população. Meu pai foi guarda de um tempo que ele conhecia o avô, o bisavô, o pai daquele jovem, dialogava com ele, né? Tinha conhecimento da cidade de Belo Horizonte. É isso que eu quero fazer. Eu quero dar segurança com as pessoas, com a presença dessa guarda municipal, que é uma guarda civil. Ela não é uma guarda militar, ela é uma guarda civil, uma guarda que vai dialogar, é uma guarda que vai fazer prevenção permanentemente. Ao mesmo tempo, eu não posso deixar um guarda municipal nas ruas enquanto temos crime organizado, gente armada, não é? Eu não vou colocá-lo nas ruas sem nenhuma possibilidade de defesa. Não é uma defesa contra um cidadão que é morador de rua, ou um usuário, um dependente, não. Contra um criminoso. Agora, a presença dele será uma presença preventiva para evitar o cometimento de crimes e para que seja visual. Não é? As lojas, quem usa, quem passa pelo centro de Belo Horizonte, pela Savassi, pelos bairros, terá a presença da Guarda Municipal. Estouramos já, mas só para a gente saber um pouquinho sobre essa área. Ok. Segurança pública? Saúde, né? Pelo que você está falando de saúde. Deixa eu usar aqui o som. É a do exame, pode deixar. Candidato, é a do exame, né? Candidato, o senhor já falou sobre a questão da saúde pública, né, que vem sendo muito criticada atualmente aqui, a gestão e as dificuldades da população para ter acesso à saúde pública de maneira geral. Um ponto que é muito sensível é a questão de exame, né? Você faz um exame, quando você consegue o exame, demora o resultado do exame, e todo esse processo, inclusive, colabora para que quando o paciente descubra a doença, ele já, às vezes, nem pode se tratar. Como resolver isso? Como o município pode resolver isso? O município tem todas as condições de resolver. No diagnóstico que nós fizemos, o município de Belo Horizonte gasta até mais na saúde do que a Constituição determina. Mas eu considero que gasta mal. Gasta 58% com internação e cirurgia e apenas 5% com prevenção. Prevenção é isso que você colocou muito bem. Exames. Como é que você vai saber o que a pessoa tem se demora 2 meses um exame? Se uma consulta com um médico especializado demora 2 meses, a pessoa fica esperando. Quando ela chegar no médico, quando chegar o exame, ela já tem que ser internada, tem que ir para uma cirurgia. Eu tenho ido às unidades básicas de saúde, eu converso com as mulheres, e aí eu pergunto, e aí, o que você veio aqui por quê? Ah, eu tenho pressão alta. 2 eu vi numa unidade,
Aí o que eu faço? Vou imediatamente à farmácia da unidade. Tem remédio para pressão alta? Estamos sem remédio. Então aquela mulher voltará para casa com a pressão alta. Eu sempre uso o exemplo da minha mãe. Minha mãe teve 5 filhos e o mais novo, quando nasceu, minha mãe ficou hipertensa. Aos 38 anos de idade. Minha mãe está com 84 anos. Ela vai viver muito mais, porque ela toma o remédio dela todo dia. Se não tomar o remédio, vem um acidente vascular, vai ser internado, tem que passar por cirurgia, fica sequelado. É muito caro. Isso vale para o diabético também. Falta a fita para medir a glicose, falta o glicosímetro. O que vai acontecer? Internação e amputação. Tireoide. É muito triste o que está acontecendo. A gente podia resolver, você falou bem, podia resolver esse problema na prevenção. Outra coisa importante é a promoção à saúde. Nós temos, eu estou tomando muito tempo, mas nós temos várias coisas esquisitas em Belo Horizonte que precisam mudar. Não é? Eu vejo, às vezes, os médicos estão falando comigo, pessoas que estão em fundo de vale em Belo Horizonte, caminhando no meio do CO2, estão aspirando todo aquele veneno. A promoção à saúde é você caminhar num lugar, o Parque Municipal, o Parque das Mangabeiras, o Parque JK, lugares que você não tem uma liberação tão grande de CO2 e vai fazer bem para você. Essas orientações estão todas na promoção da saúde, mas especialmente em algo que você marcou muito, que é a prevenção. Nós estamos gastando muito quando a pessoa já está doente e que às vezes nós vamos gastar muito mais dinheiro do que se dessemos para ela o remédio da pressão alta. Bom, vamos lá. Vamos começar agora já na segunda etapa. Esse ano, um dos dirigentes, inclusive já foi presidente do PSDB estadual, Nácio Rodrigues, foi detido, né, no caso do Hidrorex, né, na operação. Como que o senhor trabalha, até nesse momento de rejeição à política tradicional, corrupção, como que o senhor trabalha para desvincular a sua imagem em relação a isso? Olha, todos nós, na vida pública, temos que estar prontos para responder questionamentos. Isso é obrigatório na vida pública, não é? A gente coloca o nome da gente, as pessoas confiam, votam em nós, e qualquer deslize que cometermos, né, ou qualquer entendimento da população, desconfiança, nós temos que explicar. Né? Depois que a gente passa, no meu caso, por exemplo, 6 mandatos de deputado, não sei quantas campanhas eleitorais, né, que você disputa, secretário de Estado, todo momento você tem que ficar dando explicação. E é assim mesmo. Né? Então, o presidente Nácio tem que dar as explicações dele, eu permanentemente, o tempo todo eu dou explicação da minha vida para as pessoas. E é assim mesmo. É como um controle, é como uma auditagem no processo. Nós vamos sempre sendo auditados. É obrigação nossa contar isso. Eu sonho com um país parlamentarista, não é? Porque eu questionado, vem um voto de desconfiança contra mim, cai o parlamento inteiro e vem novas eleições. Os países democratas com mais sucesso são países parlamentaristas. O Brasil ainda é presidencialista. Nós estamos sempre esperando um salvador da pátria. Mas eu defendo isso. Nós temos que ser controlados permanentemente. Candidato, uma pergunta de leitor do BHZ, é o Pedro Massiste. Ele fala que na última eleição municipal o PSDB apoiou o Márcio Lacerda e na campanha de reeleição do atual prefeito, a população viu o pessoal abrindo equipes de vigiaria, abrindo buracos na Praça 7, na região central, as chamadas sondagens do metrô. E ele voltou aqui, que não aconteceu nada. O que o senhor pretende fazer para esse projeto de fato sair do papel e não ser utilizado mais como um gancho para a campanha política? Nós falamos do metrô, não é, Pedro? Está correta, né, a sua avaliação, Pedro, mas é importante dizer que o meu partido, antes do Márcio Lacerda, era um prefeito de oposição. Fernando Henrique fez, por exemplo, as últimas 7 estações do metrô. Interessante que havia uma campanha, metrô já e tal, e o PT ficou no governo por 13 anos e nós não avançamos 1 metro de linha em Belo Horizonte. Mas foi Fernando Henrique.
Fernando Henrique duplicou a 381 Sul, de Belo Horizonte a São Paulo, são 600 quilômetros. Ficou faltando 381 Norte. Aconteceu agora, tem túnel, tem não sei o quê, mas também não foi feito absolutamente nada. Mas assim, me orgulho do meu partido, porque no governo do PT em Belo Horizonte, Fernando Henrique fez isso. Era Patrus, era Célio de Castro. Depois, com Pimentel, Aécio Neves como governador, Anastasia, fez a linha verde, a duplicação da Pedro I, a duplicação da Antônio Carlos, o Boulevard Arrudas, a Expo Minas, não é? O circuito cultural da Praça da Liberdade. O governador saiu do Palácio da Liberdade, a cidade administrativa. O PSDB fez isso tudo com um prefeito de oposição em Belo Horizonte. Investiu muito em segurança pública em Belo Horizonte. Então, eu penso dessa maneira. E como prefeito, eu vou buscar, vou lutar. Né? Vou reunir os 53 deputados federais de Minas Gerais, os 3 senadores, e lutar para aquilo que é direito. O dinheiro do metrô de Belo Horizonte estava previsto no orçamento e foi para Salvador, que era um governo do PT. Foi para Fortaleza, não veio para Belo Horizonte. Nós estamos sem avanço do metrô há tanto tempo, mas nós vamos buscar. Isso vale para a saúde também. Minas Gerais hoje é 15º lugar em repasse de dinheiro da saúde. E nós temos aqui 2 desafios imensos, que é o Hospital do Barreiro, não é? Que precisa de recursos para abrir, ele está com 10% de funcionamento. Precisamos para a maternidade Leonina Leonor, lá em Venda Nova, está pronta e está fechada, e as mães estão sofrendo para ter os bebês na Risoleta Neves, está superlotado. O desafio é grande, mas eu assumo o compromisso com a população. Vamos buscar os recursos que pertencem a Belo Horizonte. Candidato, uma pergunta sobre o perfil do candidato João Leite. O senhor presidiu a Comissão de Direitos Humanos, inclusive importante presidente, que encabeçou importantes CPIs na época, e hoje é vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. A questão de direitos humanos cria-se um estereótipo daquele político que passa a mão na cabeça de bandido. Inclusive, tem alguns eleitores que veem o candidato João Leite dessa forma. Enfim, mas também, da mesma forma, o senhor cita seu pai como um policial militar e promete endurecer o combate à criminalidade provisória. Então, como se apresentar ao candidato com essas duas vertentes sobre o mesmo candidato? Meu pai não foi militar, ele foi um guarda civil e no regime militar, em 69, um ato institucional extinguiu a guarda civil. E os guardas civis e inspetores de trânsito podiam optar ou pela polícia militar ou pela polícia civil. De todo o contingente da guarda civil, apenas 2 optaram pela polícia militar. Meu pai e os colegas optaram pela polícia civil, ele encerrou a carreira como investigador. Em 95, eu assumi uma comissão que tinha o nome do artigo 5º da Constituição Brasileira, Direitos e Garantias Fundamentais. Não tem nada a ver com as CPIs que eu presidi, porque logo veio uma CPI, pedido até, já faleceu, o deputado Miguel Martins pediu uma CPI da fuga de Fernando Beiramar pela porta da frente de uma delegacia em Belo Horizonte. E eu fui escolhido, PSDB tinha a maior bancada e me escolheram para presidir. E eu aproveitei e fiz um diagnóstico do sistema penitenciário em Minas Gerais. Mas aí aconteceu um grande problema na minha vida, porque eu descobri, na visita surpresa que nós fizemos ao lugar que Fernando Beiramar fugiu, que ele tinha companhia íntima, uísque, celular e sauna na cadeia. E que saiu pela porta da frente e pagou 500 mil. E eu indiciei 19 pessoas. Eu sofri. A minha casa foi invadida com homens com metralhadora, com as caras cobertas. Eu acordei o prédio inteiro. Eles queriam me matar. Eu não defendi bandido. Quem defendia Fernando Beiramar eram aquelas pessoas que eu indiciei. Depois eu presidi uma CPI porque os meus colegas acreditavam que eu tinha coragem. Eu presidi uma CPI da facilitação de carteira de habilitação. E eu indiciei mais 14 pessoas que facilitavam carteira de habilitação, que se corromperam. Eu sofri porque eu fui perseguido.
mas fui autor das leis mais importantes para o combate à criminalidade em Minas Gerais. Eu sou autor da lei que determinou a saída da Polícia Civil e da Polícia Militar da guarda de presos. Só dos muros da Penitenciária de Segurança Máxima Nelson Gri, em Nova Contagem, saiu uma companhia inteira da Polícia Militar, que veio para a cidade, para as ruas, para dar segurança para a população. Nós retiramos a Polícia Civil da guarda de presos. Depois, eu sou autor da lei que criou o programa de proteção a vítimas e testemunhas, porque eu vi que as testemunhas da fuga de Fernando Beiramar passaram. Alguns morreram. E nós passamos então a proteger a testemunha, para testemunhar contra criminosos. Muitos vestiam farda. Muitos criminosos tinham estrela de polícia. Eu os enfrentei. Eu tive coragem. E depois eu comecei a sofrer, porque até em viatura de polícia, nas minhas campanhas, estava escrito: não vote quem defende bandido. Eu defendia bandido? Eu defendi a sociedade contra pessoas que se uniram a criminosos para se corromperem, roubarem dinheiro público. Isso é que eu fiz no estado de Minas Gerais. Eles conseguiram, se uniram a um partido na minha última campanha e soltavam 1 milhão de jornais nas ruas: não vote quem defende bandido. Eu ando de cabeça erguida. Eu ando de cabeça erguida. Eu fiz o que deveria ter sido feito. Eu faria novamente. Meus filhos sofreram muito. Meus filhos ficaram traumatizados. Sabe o que é? De madrugada, gente de metralhadora, batendo no seu prédio, querendo invadir sua casa. Eu enfrentei isso. Criminosos são eles. Esses que eu enfrentei e que cumpriram pena em cadeia. Eu nunca estive na cadeia para cumprir pena. Bom, agora, fase final. É o pior para mim. Vamos lá, vamos começar. Impeachment ou golpe? Impeachment? Aborto. No que a lei prevê. Praia da Estação. Liberado geral, né? Lindo, né? Rio Sena, Praça da Estação, né? As fontes da Savassi, tudo liberado. Direitos LGBT. Proteção, né? Para eles terem direitos, né? Fernando Pimentel. Oposição a ele. Direitos humanos. Tem que ser garantido. Futebol na política. Importante. Elias Calil ou Alexandre Calil? Os dois. Estado laico. A favor. Ídolo na política. Mário Covas. É isso. Nem doeu. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer, gente. Foi um prazer. Doutor, será que você não viu? Você inverteu? Política, né? É o livro. Por garantir, eu quis Tem um... acertar.